Bom dia, bom dia para mais um dia de live. Hoje Provérbios 12, vou fixar aqui. Mais um dia precioso, mais um dia abençoado. Vamos lá, começar com a nossa oração. Pai, muito obrigada por tua presença, obrigada pelo presente da vida. Obrigada por estarmos aqui, sentadas à mesa, tomando um chá na tua presença. Obrigada, Jesus, por se fazer presente em todos os momentos. E em especial nesse momento, no nosso tempo de qualidade com o Senhor. Obrigada por sorrir com a gente, por nos ensinar, nos orientar. Obrigada, Espírito Santo, pela tua condução, por nos levar, nos orientar, nos conduzir a fazer o que lhe convém e assim a gente colher frutos bons. Obrigada por tua presença, obrigada por estar conosco, obrigada por persistir em nós. Qual é a mensagem de hoje, Espírito Santo? Continua falando conosco, ao nosso coração. Amém. O versículo de hoje é o 31 e o 12, né? O versículo de hoje é: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha só. Quando a gente lê rapidinho assim, talvez traga a sensação de peso, né? De ter que estar bem todos os dias, sei lá, de estar fazendo algo, de ter aquele compromisso de fazer algo todos os dias. Só que a palavra que eu grifei aqui é bem, e a outra foi uma frase, né? Todos os dias. E a outra vida. Aí, o que acontece? Não é... Quando você olha que é uma obrigação, vai ser um peso. Mas quando você tem um discernimento e sabe o que fazer, como fazer, você pensa assim, nossa, então eu sou uma pessoa que tem esse poder, né, de transmitir esse bem. A gente é uma pessoa que tem esse poder de transmitir o algo bom, né, para aquele ambiente, para o nosso marido, para o nosso lar. Aí, eu coloquei aqui, ó, eu selecionei o bem, né, e fala assim. Eu lembro do meu nome porque quando uma mulher, ela faz o bem, e ela faz o bem todos os dias, né? Eu me lembro de uma mulher abençoada que abençoa. Ela é instrumento de bênção para o ambiente, para o seu lar, para onde ela estiver. O meu nome tem Josi e tem Neide, né? E o Neide significa abençoada. E um dia eu falei assim, o Senhor falou para mim, né? Tudo que você tocar será abençoado. Aí eu lembrei do significado do meu nome, por isso que é importante a gente saber, né, o significado do nosso nome e o quanto ele faz sentido para a nossa vida. E, por exemplo, Jesus, né, Emmanuel, Deus conosco. Olha só, que algo precioso. Josineide, multiplicação de bênçãos, né, ou abençoada, o Neide. Trabalha com prazer, o Josi. Multiplica, olha só. E um dia desses eu tava ajudando uma pessoa, né, a escrever o seu livro.
E ela rejeitava o seu nome, de certa forma. Ela se acostumou, né? Que chamem ela por nome X, mas o nome dela é Y. E ela deixou. E é tanto que ela fica incomodada um pouco com o nome de registro, né? E eu falei assim, por que incomoda? A gente precisa ver. Se incomoda, tem algo ali que precisa ser visto. E eu rejeitava também o meu, né? Então, hoje eu amo o meu nome. Eu tenho prazer. Antes eu só usava o Neide, né? Agora em todos os lugares eu uso Josi Neide. E quem me chamar de Josi, me chama de Josi. Quem me chamar de... quiser me chamar de Neide, chama de Neide. Ou Josi Neide, né? Esses são, né? Faz parte do meu nome. Agora, se alguém me chama de outro nome, que não tem sentido, e eu me incomodar com o meu nome, de fato, se me chamar com o meu nome, de fato, tem algo a ser visto. Então, então quando a gente entende, a gente percebe que carregamos uma mensagem, que o nosso nome carrega uma mensagem. E essa mensagem a gente vai perceber, né? O nome de Jesus. Olha a mensagem poderosa. Bom dia, Ana. Olha a mensagem poderosa que o nome de Jesus carregou, né? Gerou. Deus é conosco. Olha, eu falo que tem um livro, né? O Seu Nome é Jesus, que eu comecei a ler ele. Meu Deus. Primeiro foi lendo os evangelhos. Depois eu fui ler esse livro. Depois eu assisti a série The Chosen. E depois eu li esse livro. E ele ficou tão claro. E ali eu pude sentir e ver, enxergar o Deus conosco. Porque a gente coloca Deus tão distante, né? E lendo esse livro eu percebi o quanto o Jesus humano, sabe? O Deus conosco, que a gente tanto afasta, né? E ele sempre tá ali presente, sentado à mesa, por exemplo. Então, voltando agora, né? Falei do significado do nome, porque o meu significa abençoada. E olha que coisa linda. Bom dia, Maria. Bom dia, Esther. Que coisa linda. É que a gente tem o poder de abençoar, de ser abençoadora, né? De transmitir isso para o ambiente. Aí aqui, ó, tudo que você toca, né, é para ser bênção, porque você é uma bênção. Tudo que a gente tocar. A mulher, ela tem um poder de influência muito grande, né? A gente tem um poder muito grande de influenciar. O homem, ele é o líder, né? Ele é o condutor, ele é o que conduz. Só que a gente tem um poder, amém, Maria. A gente tem um poder tão maravilhoso e que muitas vezes a gente desperdiça. Meu pai falava que a mulher é que faz o homem, meu pai falava. E hoje eu entendo, né, porque dessa frase, que a mulher sábia, ela edifica, ela influencia. Bom dia, Lu. E realmente a gente tem esse poder muito grande, né, de influenciar. E influenciar, a gente escolhe. Bom dia, Maria, Sueli. A gente escolhe o que a gente vai fazer com esse poder de influência. Se é fazer o bem ou o mal. E a mulher sábia, a que Deus diz que você é, ela faz o bem. E todos os dias. Aí aqui, todos os dias, até antes de você casar, né? Da gente casar. A gente faz o bem todos os dias, antes, durante e depois. Antes de até encontrar, porque antes é quando você se cuida, quando você enxerga o seu valor, quando você tem o cuidado de proteger, de certa forma, de cuidar de você. Quando seu marido chega, nossa, sabe aquela pessoa que eu falo assim, que às vezes tem filho,
que outras mães desejam que case com a sua filha, né? E vice-versa. Então, que você seja, né, essa mulher, sabe, desejável. Se você é casada, que seja desejável para o seu marido, né? Claro. E que isso só cresça. Ele queira estar mais perto de você, ele queira sair com você, ele queira estar mais tempo em casa, ter mais tempo de qualidade com você, porque você se enxerga, você faz o bem. Todos os dias, é por você também. E para ele, todos os dias, se você tá bem, você tá fazendo bem. Porque quando a gente tá bem, a gente tá feliz, a gente vai colocar isso para fora. O outro, o nosso próximo, ele vai sentir essa alegria, ele vai desfrutar desse bem que a gente é, dessa bênção que a gente é. E todos os dias. Ai, mas tem dia que eu não tô bem. Tá tudo bem. A gente não tá bem todos os dias. Bom dia, Marina. Tá tudo bem, a gente não tá bem todos os dias. Só que quando a gente é essa abençoadora, a gente não faz o mal porque não está bem. Porque a gente tá com dor, porque a gente tá naqueles dias, né? Naqueles momentos nossos. A gente respeita, a gente continua respeitando o outro. Ai, porque eu tô... Aí é uma desculpa para maltratar, para ser ignorante. Não, isso não faz parte da nossa essência. Não somos assim. Assim como o nome o significado do nome de Pamela. E depois vocês veem aí o significado do nome de vocês. Porque vocês carregam uma mensagem. O seu nome carrega uma mensagem. E que muitas vezes você ainda não percebeu. Aí como o nome de Pamela, né? Como o significado do nome dela, doce como mel, olha só. Quem é doce? A mulher. Então, no nome dela, ela carrega uma característica da sua identidade. E da nossa identidade como mulher. Então, imagine ela trazer uma mensagem sobre isso. Percebem? Assim como Cristo, né? Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Se a gente para refletir, para analisar, Jesus aqui na Terra foi Deus aqui conosco. E como eu falei no início, às vezes a gente coloca Deus distante. Até o Jesus, que foi humano, a gente coloca ele distante também. Colocar um ser inalcançável. Bom dia, Lu. Mas ele veio aqui e ainda para se aproximar da gente, né? E a gente vê-lo, senti-lo como humano. Então, sim, a gente pode fazer todos os dias o bem. A gente todos os dias pode se respeitar. Tem momento que a gente não tá bem. Quando a gente respeita isso, a gente se acolhe, a gente respeita esse momento nosso, né? E daí não vai te contar a ninguém. A gente sabe falar não com respeito, não com ignorância, não desonrando. É tão bom. Você consegue dizer não, mas um sim pra você. Se você não tá bem, por exemplo, um dia desses uma amiga me chamou pra gente fazer, pra mim fazer uma aula, né? Falar sobre os traços de caráter. E aí a gente tá tudo combinado. E, gente, eu gosto, né, de combinar, acertar as coisas com a pessoa e cumprir. É tão chato, né? Bom dia, Ângela. A gente marca algo e é aquela pessoa que sempre falha, fica falhando. É chato. E eu gosto de cumprir. E nesse dia, aí a gente acertou, né? Tá. Aí, quando foi um dia antes da aula, uma tia minha faleceu. E como eu não era... Eu frequentava a casa dela, conhecia a neta dela que morava com ela, muito minha amiga. Só que depois que meu pai faleceu, primeiro que eu não vivi o luto dele, né? Logo depois foi que eu fui viver o luto. E é como se eu tivesse me fechado, né? E
de alguma forma também, eu aprendi a lidar melhor com as minhas emoções. Isso é um ponto também da mulher sábia, né? Desse versículo aqui, porque ela não é aquela que fica sendo guiada pelas suas emoções, mas ela aprende a governar. Então, eu aprendi a governar melhor sobre minhas emoções. E quando minha tia faleceu, quando eu soube, eu fiquei refletindo muito. Eu não chorei. E olha que eu sou oral, né? E oral tem essa facilidade, né? De chorar, de sentir. E daí, eu fiquei refletindo sobre a vida, sobre muitas coisas, sobre coisas que a gente já viveu. Aí eu me lembrei do meu pai. Aí veio assim, aquele sentimento, sabe? Nossa, o meu pai. E eu comecei a refletir sobre essas coisas. E eu fiz assim, então eu acredito que vai dar pra mim dar aula amanhã. Tá tudo bem, eu vou conseguir. E no outro dia eu fui, né, para o velório dela. E fiquei lá com minha prima, como eu falei pra vocês aqui. Muito minha amiga, ela. E, gente, quando eu vi ela, minha prima, nossa, ela foi a que tava mais sentida, né, vamos dizer assim. Ela sentiu mais. Quando eu vi ela, eu fui direto, né, pra ela. E quando ela tava sentada, eu sentei do lado dela e abracei. Meu Deus. Eu, com moral, eu senti muito naquela hora. E eu fui sensível, né? Primeiro eu tive empatia, eu já passei por uma situação parecida, né? Fui com meu pai. E ela ali era a avó dela que criou ela, né? Então ela tinha muita conexão com a avó. Aí eu fiquei, sabe? Nossa, eu quero ficar só comigo, não quero fazer mais nada. E eu cheguei, gente, eu ainda fiquei relutando. Eu fiz assim, mas vai dar pra mim fazer a aula. Aí eu falei assim, meu Deus. Liguei pra essa minha amiga e falei assim, ó, tem como a gente desmarcar? Tem como a gente marcar pra outro dia? Eu preciso me acolher. Eu preciso respeitar o meu momento. E eu conversei com ela, falei assim, nossa, Josi, claro! Claro que sim. Então, assim, eu falei um não, né? E com respeito, com amor. E falei um sim pra mim. Então, eu não preciso fazer o mal quando eu não tô bem. Mas eu preciso respeitar tanto as pessoas quanto a mim também. Então, eu precisava daquele momento pra mim, sabe? Me acolher. E ali eu pude chorar, eu pude refletir, eu pude ficar bem, né? Me recompor. E na outra aula, esse já foi um assunto que enriqueceu, né? Porque eu trouxe um exemplo do que eu estava vivendo, né? E recentemente. Então, fazer o bem todos os dias não significa que eu tenho que fazer algo, mas eu posso ser o bem, sabe? Todos os dias. E esse fazer não é assim, todo dia eu vou cozinhar, todo dia eu vou declarar que eu amo, todo dia eu vou, sei lá, fazer outras coisas. Não. Mas um dia você vai cozinhar com muito amor, outro dia você vai fazer outra coisa, mas todos os dias você vai ser o bem de alguém. Porque você traz uma ambiência boa de paz. Todo dia você pode ser o bem, o seu bem e o bem de alguém. Sabe? Refletir quem você é, de fato, na sua essência. Que você é doce. Se você não está, então trabalha isso. Declara: eu sou uma mulher feminina, uma mulher doce, amorosa, que faz o bem todos os dias, uma mulher digna de confiança. Eu sou uma mulher virtuosa, valorosa, muito valiosa. E se você se você já é casada, você pode falar: eu sou fulana, uma mulher feminina, virtuosa, sábia, que foi encontrada pelo meu amado esposo. Você fala o nome dele. Então, declare sobre sua vida quem você é, na sua identidade. Quando a gente foca muito no que o outro está fazendo, a gente esquece de fazer a nossa parte. Então, começa
Então, ela lhe faz, né? E ela lhe faz o bem e ela é o bem. Ela é agradável, né? A sua presença é agradável. Não vai ser toda hora que a gente vai querer estar, né? Com pessoas em ambiente, saindo. Mas o momento que você está, você traz aquela sensação de paz, de agradável, de ambiente bom, sabe? Um ambiente maravilhoso, porque é assim a essência do Espírito Santo. E a gente tem a essência dele em nós, né? A gente é a representação dele. Imagina aí, que a gente é como a representação do Espírito Santo. E os frutos do Espírito são paz, generosidade, paciência, amabilidade, confiança, né, fidelidade, autogoverno, ou seja, governa sobre suas emoções. E essa mulher, ela levanta, ela influencia para o bem a mulher sábia. Quando eu falo aqui mulher sábia, algumas pessoas não assistiram desde o início, né? Então, mulher sábia, todas nós somos. A gente só não sabia ser. E Deus, ele fala assim, filha, você é uma mulher sábia. Já o diabo não. Ele fala assim, você é uma tola. Quando a gente acredita, e ele fala não fala só verbalmente, mas a gente acredita através de situações e através até de pessoas que falam, você é muito burra, você não sabe nada, você nunca acerta, ai que mulher tola, ai que mulher demente. Você não é nada disso. Isso tudo é uma mentira. São rótulos, são mentiras. Mas Deus, ele fala assim, filha, você é uma mulher sábia. Você é digna de confiança, você tem muito valor. O seu preço já foi pago, então você não está à venda. Você não tem preço. Você é uma mulher virtuosa, você é digna de confiança, você é digna de honra. Você é uma mulher de influência e que influencia para o bem. Você é uma abençoadora. Você reflete o bem. E você é o bem. O meu bem. O bem mais precioso que eu fiz, que eu formei. Você é a mais bela da criação. É isso que Deus fala sobre nós. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Então, quando eu falo assim, a mulher sábia, ela influencia para o bem, eu estou falando sobre você. Quando eu falo que a tola influencia para o mal, eu estou falando de alguém que você acreditou ser, mas você não é essa tola, você é sábia. Ela levanta outras pessoas, olha só. E às vezes ela não precisa nem falar. A sua postura, as suas ações falam por si. No último versículo de Provérbios 31, fala assim que as suas ações a louvam. Ou seja, não foi ela que chegou lá e falando assim, olha, eu fiz isso e fiz aquilo. E as pessoas honraram ela e aplaudiram. Não. As ações dela, do dia a dia, as próprias ações falaram por ela. Tem um versículo que fala que a gente conhece o fruto, a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E no último versículo fala que ela foi honrada pelas suas ações, pelos frutos, pelos seus próprios frutos. Então, o que a gente está plantando, né, no nosso dia? A gente está plantando bem? A gente está plantando respeito? Tem um versículo, Efésios 5:33, fala assim, cada marido deve amar a sua esposa, né, como a si mesmo. Mas aqui tem um detalhe que é o versículo para nós. E cada esposa deve respeitar o seu marido. E o que é respeitar? Respeitar não é só você não traí-lo, não é só você estar falando com outra pessoa escondido, ou não é você ficar xingando.
Respeitar é além. Respeitar é você respeitar no homem que ele é, da forma que ele foi formado. Por exemplo, tem um traço, quem não assistiu, né, as sequências desde o início, eu super indico assistir. Gente, pelo menos assim, coloca um propósito para você. Depois que terminar aqui, né? Ou se você quiser, depois pode assistir durante a noite, não sei. Em algum momento que você estiver fazendo as coisas em casa, você vai ouvindo. Porque você vai pegar a essência, né? E eu falei sobre traços de caráter. Aí vamos supor que o homem, ele tem um traço, vamos lá, esquizoide. É o primeiro, né? E o traço esquizoide é a pessoa mais, sabe, retraída, mais pra si. Ela se abre mais quando ela encontra a ambiência de que ela pode confiar, que ela pode se abrir, que ela sabe que não vai ser criticada. Então, aí imagina aí. Aí um homem que ele é mais excluso, né? E você fica exigindo que ele vá trabalhar em uma empresa que lidere não sei quantas pessoas, porque fulano lidera, fulano se dá bem. Então aquela empresa que ele trabalha é muito bom, é porque foi bom para fulano, então vai ser bom para você também. Não. Imagine uma empresa só com um tipo de funcionário. A empresa não ia funcionar. Ela não ia evoluir, ela não ia crescer. Imagine uma construção. E nessa construção só tem pedreiro. E a pessoa da energia, o eletricista. E a pessoa para fazer a encanação, o encanador. Então, o seu marido, ele se encaixa em algum espaço, sabe? Ele é uma pecinha do quebra-cabeça, né? De uma ambiência, de um lugar. Assim como você. E aqui a gente vai aprender muito, né? Nessa mulher citada aqui, que, por exemplo, ela acorda cedo, ela faz comida, ela costura, ela vende. Aí você, porque essa mulher aqui de Provérbios 31 faz, então eu tenho que fazer porque eu sou uma mulher sábia. Não. Essa mulher aqui de Provérbios 31, ela nos ensina os princípios e ela na linguagem principal do amor dela. Ela tá nos propósitos designados para ela, como mulher, como pessoa. Aqui, ela tem muitas características de atos de serviço. E, inclusive, amanhã a gente vai ter falando sobre isso. Vai ser tão linda, gente. Estejam aqui para assistir. Aí, ela fala muito na linguagem do atos de serviço. Isso traz, sim, uma mensagem de que ela está conectada a nós, mulher. Por exemplo, fazer a comida, né? Dar prioridade à mesa. Mas significa que você tem que fazer o tempo todo? Não, você pode ter alguém para ajudar. Uma apoiadora, uma colaboradora. Assim como também ela teve. Né? No versículo 15 fala que ela acorda cedo, ou seja, ela dá prioridade à sua família. Ela dá prioridade àquele momento de fazer. Ela tá falando, além de estar falando na linguagem do amor dela, quando a família dela acordar, vai dizer assim, nossa, que bem-vindo, né? Foi minha mãe que fez, foi minha esposa que fez. E fazer com amor e não por obrigação. Por que eu tô fazendo essa comida? Porque a minha família merece. E eu vou fazer, eu quero estar aqui. Então, naquele momento, eu vejo, né, ela conversando com Deus. Ela tendo tempo de qualidade com Deus, com ela. Eu vejo ela cantando na cozinha. Eu vejo ela olhando para a natureza. Eu imagino uma janela, né, na cozinha dela e ela olhando para a natureza. E passarinhos cantando. E se não tiver, coloca uma musiquinha assim de fundo, gente. Uma musiquinha de fundo de natureza, de passarinho cantando. Aí você vai começar a imaginar, a pensar coisas boas. Enquanto isso, vai fazendo com amor para sua família, porque ela merece. Ela merece o seu bem.
né? Ela merece receber o seu bem, a sua bênção, a ambiência que a mulher traz, que ela propaga, né? Que ela influencia. E então, esse aqui, ó, e cada uma esposa deve respeitar o marido. É isso, você precisa respeitar ele como ele é, como ele foi formado, na essência de imagem e semelhança e na pessoa, né, na singularidade dele. Ele tem uns traços, ele tem algumas linguagens do amor que sobressaem. E se a gente não conhece, primeiro, a gente não conhece, então já é um ponto a ser olhado, né? Porque quando a gente conhece, respeitar fica mais simples, fica mais fácil, fica mais leve. Você vai falar na linguagem do amor dele, assim como você também fala na sua. Então, o bem é o que é bom, é o que é lícito e é o que é recomendável. Então, se é lícito, se é bom, se é recomendável, é porque vai trazer resultados bons. Ó, é um conjunto, o bem, o que é o bem? É um conjunto de coisas que provocam consequências positivas. Ou seja, são coisas que a gente faz que são sementes que a gente planta do bem. São coisas que a gente faz para edificar e que vai edificar. Mas ter que fazer tal coisa porque isso aqui é bom. Deixa eu ver um exemplo. Vamos lá. Quando eu fotografava, as pessoas falavam assim: por que você não tira fotos de casamento? Eu falei assim: porque eu não gosto, eu não quero. E eu sou mais assim, aquela pessoa que não trabalha com pressão. Eu trabalho no meu tempo. E eu faço com excelência, mas no meu tempo. Se ficar pressionando, eu vou ficar doente, eu vou ficar na dor. Eu vou demorar a fazer e talvez eu nem consiga terminar. Então tem pessoas que funcionam assim, na pressão. Outras não, e a gente precisa respeitar cada uma. Como ela funciona. Imagina aí se todos fossem iguais a Pedro. Quem era que ia fazer, quem era que ia realizar aquela missão que Moisés realizou? Moisés, ele não trabalhava assim com pressão. Ele era uma pessoa mais calma, mais paciente. Aí imagina todo mundo igual a Moisés. Então a gente nasceu com propósitos, né, com uma missão, e dentro dessa missão a gente tem propósitos para realizar. Eu tenho um propósito como mulher, eu tenho um propósito de esposa, eu tenho um propósito de mãe, eu tenho outros propósitos dentro desses propósitos. É para que eu nasci, eu não descobri meu propósito. Gente, primeiro, viva. O primeiro propósito é viver. E viver, o que é viver? É ser você. E aí você vai descobrindo. É ser filha, é ser mulher, é ser feminina. Você precisa ser você. Bom dia, Érica. Você precisa ser você. Ponto. Quando você aí você vai descobrindo coisas que você pode fazer de acordo com quem você é. Então, primeiro você depois você faz, e depois você tem. Se eu acredito que eu sou tola, eu vou agir como tola e ter resultados de tola. A tola, dá um exemplo, ela age com ignorância. Ela age com desrespeito. Então, ela vai ter quais frutos, quais resultados. Amém, Érica. Quais resultados? Ela vai ter resultado de desrespeito. Ela não vai ser valorizada. Mas ela cobra valor, ela cobra atenção, ela cobra tempo, ela reclama. Essa é a tola. A sábia não. Ela sabe quem ela é, filha amada do Pai. E quando a gente sabe que é filha, a gente olha a nossa identidade, nossas características como filha.
E essa filha tem o DNA do pai. A gente tem o DNA de Deus. E ele é Deus Pai, Espírito Santo e Filho. E as características mais fortes em nós são quais? A do Espírito Santo. Associem aí as características da mulher e do Espírito Santo. O Espírito Santo, os frutos do Espírito é paz, é amor, é mansidão, paciência. Governa sobre as emoções. O homem é mais o racional, né? A mulher é o emocional. Então, quando fala de emoção, aí os frutos do Espírito, fala o último, né? Fala sobre o autogoverno. E como é que a gente se autogoverna? É nas nossas emoções. Então, não deixe que as suas emoções governem você. Elas conduzam você. Elas digam o que você tem que fazer. Não permita que as suas emoções façam com que você faça o mal. E que você seja tola. Não permita. Porque você é filha de Deus. E tem as características dele. Ela sempre procura ela lhe faz bem, ou seja, ela é o bem do seu marido, no contexto aqui, né? E ela lhe faz o bem, ela o ajuda. Ela sempre procura o bem-estar dele. E não é esse bem-estar que faz com que, por exemplo, você se esqueça ou que fique agradando tudo que ele quer, por exemplo. Mas é fazer o bem, é você ser o bem. Eu tenho que fazer isso porque ele quer. Eu tenho que fazer aquilo. E assim, e você não recebe, você só faz. Não. Você é o bem. E aí, ele vai proporcionar você a receber. A gente falou muito ontem, né? Sobre a gente receber. E é um pedestal tão grande quando a gente não recebe. A gente tá se achando melhor que o outro. E, gente, isso é tão sério. Você é merecedora de ser amada, de ser cuidada, de ser protegida. Você é merecedora de ser feliz. Você é merecedora de ser digna de confiança, de ser honrada. Declare isso sobre a sua vida. Você é merecedora. A graça é um favor não merecido. Agora analisem. Aí às vezes você fala assim, ou você ouve, né? A gente não merece nada. Aí fala que a gente não merece nada, que a gente é um cocô mesmo. E fala um monte de lorota. Não, eu sou filha amada do Pai, eu sou preciosa. E o que me governa não é a minha carne, mas sim o meu espírito. Porque ele é conduzido pelo Espírito Santo. Eu sou merecedora sim, porque Jesus Cristo, ele morreu para me fazer merecedor. Ou seja, a graça. Então, se eu falo que eu não sou merecedor, eu continuo na lei, eu continuo na antiga aliança. Eu falo que foi em vão Cristo ter morrido. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente começa a declarar: eu sou sim merecedora. Ai, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por me trazer algo que eu não merecia. Mas o Senhor me fez merecer e eu vou desfrutar. Eu vou fazer valer a pena o seu sacrifício. A gente pode viver, o mundo está em guerra, mas a gente pode viver em paz. Quando a gente está na nossa identidade, quando a gente está no nosso lugar, a gente tem paz no nosso coração e a gente influencia, leva essa paz para o próximo. Não tem como. Então, ela sempre procura, né, o bem-estar dele, respeita e ela é agradável, né? O seu jeito, né? Ela respeita o jeito do outro. Sabe quando a gente chega num lugar e, sei lá, ai, fulano tá fazendo assim, você se incomoda com tudo? A gente precisa aprender humildade.
a gente precisa aprender a respeitar as pessoas mais. Porque aquela pessoa está incomodando tanto. E às vezes não é só uma, ainda tem mais, né? Várias pessoas. Ou aquele ambiente, ai, que ambiente chato, ai, não sei o quê. Se o ambiente não convém pra você, você não vai nem pra lá, né? E caso você chegue lá, você fala assim, nossa, não faz sentido pra mim. Que bom que o Senhor ele me despertou. E que essas pessoas sejam despertadas também. Se você tem a oportunidade de falar algo ou ser ali alguém para influenciar aquele ambiente, que você seja. Mas se você vê que não tem como, sabe, não teve espaço, você sai. Mas não sai julgando, você sai aprendendo. Você sai ativada, falar assim, eu preciso fazer algo para isso? Preciso. Como que eu vou fazer? Entende? Não é julgando não, gente. Isso é tão pesado. A gente perde tanto tempo da nossa vida julgando, criticando, reclamando, falando de A, de B. Você viu? Fulana fez isso com o marido. Você viu como ela foi ignorante. Você olha e fala assim, nossa, ela foi tão ignorante. Isso é tão triste. Por quê? Porque talvez ela age assim. Aí ele faz isso. Aí, mas se ela tivesse uma ambiência com mulheres respeitosas, que já enxergaram seu valor, eu acredito que ela ia mudar, ela ia começar a olhar para si e ter força para ser quem de verdade ela é. Então, o que eu posso fazer com isso, Senhor? Eu posso fazer um grupo e eu vou chamar. Espírito Santo, o trabalho aí de convencer é seu. Eu vou fazer a minha parte. Aí você vai lá, faz um grupo e chama. E toda semana, marca um dia. Vamos nos encontrar tal dia na semana, em tal horário, para ser um encontro nosso, né? Imagina aí um chá da tarde, ou de noite a gente tomando um chá e conversando com rainhas. Vai declarando sobre a vida dela, né? E, gente, como que essa mulher não vai se transformar? Agora, veja a outra, a atitude de tola, né? Bom dia, Ed. Veja a atitude de tola. A tola, ela fazia assim, nossa, que mulher ignorante. Olha só, marido tão bom, ou senão, é pra ser assim mesmo. Um marido arrogante também como esse, tem que agir assim mesmo. A tola, ela faz isso. E a tola, ela não tem conhecimento, ela não tem um coração ensinável, ela não é humilde. Na verdade, aquela pessoa não está humilde, né? Mas a sábia, ela vem pro seu lugar. Ela fala assim, nossa, eu aprendi sobre as linguagens do amor. Tão interessante esse assunto. E eu coloquei em prática, realmente funcionou. Nossa, como tá sendo leve agora. Eu ficava insistindo que a pessoa fizesse aquilo e aquilo outro. E eu ficava clamando, clamando quase para ele fazer algo para mim. E hoje, às vezes eu nem peço, ele já tá lá fazendo. Porque eu coloquei isso em prática sobre a linguagem do amor. Meu Deus, como é poderoso. Eu preciso compartilhar isso para alguém. Aí você vai, compra o livro, dá de presente para alguém. Aí você vai, compartilha nesse grupo seu. Aí você vai ver. Você vai ver o quanto que você vai fazer o bem. Aí dali, tá vendo que a gente começa em casa? Então você viveu aquilo, você está fazendo dentro de casa, você está fazendo para você, para sua família. E vai poder ser bênção também na vida de outras mulheres. Que a gente seja as flores que exalam o bom perfume e não aquelas flores que têm espinho e fica, né, espetando. Flores são mulheres feridas, e mulheres feridas, elas ferem, porque elas acreditam que elas são aquilo que ela está vivendo. Então, se ela acredita naquilo, ela vai agir de forma que não convém. E ela vai ensinar aquilo para as outras pessoas, aquela forma que não convém. Olha só. Mas quando a gente entende nossa identidade, a gente se cura. E a gente é. A gente é filha. A gente é mulher feminina. Então, a mulher, ela tem o poder de mudar o ambiente, né?
A gente tem um poder, a gente transforma. Olha, gente, isso é muito poderoso. A gente transforma o ambiente. A gente transforma o ambiente que a gente toca. A gente consegue trazer um ambiente de transformação para o nosso próximo, pelo nosso comportamento, por quem a gente está sendo. E o propósito nosso é trazer um ambiente de quê? Do bem, um bom ambiente, né? A mulher também, ela influencia as pessoas. Olha, eu escutei essa frase essa semana. Olha que lindo. A mulher influencia, a mulher traz as pessoas de volta para casa. Ela levanta outras mulheres. Olha como que funciona. Quando fala assim, a mulher traz outras pessoas para casa, eu penso assim, que eu tenho um poder de influenciar você a voltar para a sua essência. Entende? Eu, como mulher, eu tenho esse poder de influenciar você a trazer de volta para casa. E que casa é essa? É a sua essência. É de fato quem você é. Mulher feminina. Mulher sábia. Mulher virtuosa. Ela levanta outras, né? Uma mulher curada, uma mulher feminina, ela consegue levantar outras. E outra frase que eu ouvi, né, nesse mesmo dia foi que somos a face do amor. Olha que coisa poderosa, gente. Olha quem a gente é. Somos a face do amor. E que amor é esse? Do amor de Deus. Como Cristo ele se comportou? Como Deus se comporta conosco? O amor, ele respeita. Quando é com filho, ele corrige. O amor, ele ama. Ele respeita. Então, eu aprendo muito a ser filha. Eu aprendo muito olhando para Jesus, como ele se comportava, como ele agia. E eu também aprendo como Deus, né, age conosco. E eu até já trouxe uma live sobre o pai do filho pródigo. Que ele, olha como ele, né, recebeu o filho. Gente, ele constrangeu tanto aquele filho com amor. Ele foi corrigido, mas com amor. Foi um constrangimento. Então, quando você for corrigir, pede orientação ao Espírito Santo. A gente, como mulher, a gente tem uma acessibilidade muito maior ainda com o Espírito Santo. E ele está ali 24 horas conosco. Jesus, ele foi, mas o Espírito Santo veio e ficou conosco. Então, o Espírito Santo me ajuda aqui a corrigir onde que precisa ser olhado e como eu posso fazer. E ele vai trazendo ao seu coração. Você vai tendo um discernimento de como agir naquela situação e com o seu filho. Os filhos não são iguais um ao outro. Assim como a gente não é igual, para Deus, como filho, a gente tem o mesmo valor. Homem, mulher, todos nós temos o mesmo valor. Ele não morreu por um, ele não morreu por outro, ou fez uma coisa para um e uma coisa para outro. Não. Bom dia, Grace Leme. Olha, o nome é um nome bem diferente, nunca tinha visto. Lindo. Então, Jesus, ele morreu por todos. Então, temos o mesmo valor, sendo únicos. Então, a forma de você educar um filho, os princípios são os mesmos, né? Claro. Mas a forma de como fazer, de como educar, de como trazer esses princípios, são formas diferentes. Isso é tão precioso. Olha, o casamento, a família, eu falo que é a maior escola que a gente tem na vida. Porque a gente aprende a se relacionar, primeiro com o nosso marido,
A gente aprende a se entender, né? E, na verdade, é pra gente aprender antes, né? A se entender. Porque quando a gente chega ali, a gente vai aprender a se relacionar com ele. E agora se tornando uma, né, com ele. E depois tem os desafios com os filhos, que cada um também é diferente, né? Tem a sua singularidade. Então imaginem aí como é poderoso. Que escola. Aí voltando aqui, a gente levanta, né? Levanta vidas. Levamos vida para o ambiente. A gente levanta outras mulheres. Gente, vida. Vida, quando eu falo de vida, eu lembro assim de alegria. Eu lembro de desfrute. Eu lembro de você estar realmente vivendo, estar presente na vida, sabendo o que é, sabendo coisas que é para você fazer e não ficar se comparando. É você ser você. Então a gente tem esse poder de trazer vida, de florescer. É isso. A gente tem o poder de proporcionar esse florescer para o ambiente. Aí eu falei da face, né? Que a gente é a face do amor. Somos a face do amor. Eu ouvi essa frase de Ana. Meu Deus, foi muito forte. Então, ó, nunca faz o mal, né? Então, se ela nunca faz o mal, é porque ela já aprendeu quem ela é. E agora ela começou a colocar o hábito, né, de respeitar, de agir na linguagem do amor do outro, de respeitar como ele na sua singularidade. E colocar isso em prática, daqui a pouco é tão natural você respeitar, você fazer aquilo, se torna um hábito. É como um hábito de você cuidar do seu corpo. Por que você cuida? É só porque todo mundo tá falando? É só porque a sua amiga tá fazendo? É só porque alguém disse que você tem que fazer? Ou você tem um propósito muito maior? Ah, não, é para cuidar do meu corpo, do meu templo. O meu corpo é a minha casa. O meu corpo é a minha casa e eu preciso cuidar dessa casa. Como que eu vou cumprir propósitos aqui se eu não estou cuidando da minha casa, dessa casa aqui? Então eu preciso cuidar dela, me alimentando melhor, me alimentando bem, com comidas saudáveis, não um monte de porcaria. Não envenenar o nosso corpo, não intoxicar, né, o nosso corpo. Mas cuidar é fazer um exercício, é uma caminhada. Naquela caminhada você contempla, você tem um momento também, um tempo de qualidade com Deus, conversando, contemplando, olhando a natureza. Olha que precioso. Bom dia, Dani, maravilhosa. Obrigada. Então, ela vai ter o hábito, sabe que hábito é esse? É o hábito de amar. Olha que lindo, gente. Ai, Josi, ai, Neide, você tá falando isso, é tão longe. Não, tá bem pertinho. Porque é você. Essa é a sua essência. Fazer o bem todos os dias. Se tornou um hábito, é natural agora para você. Assim, agora imagine. Tola não tá na nossa essência. E a gente consegue ser. Então a gente reluta, sabe? Pablo tem uma frase que é assim: a prosperidade é natural, a pobreza é resistência. Aí eu trago aqui para essa uma frase: a sabedoria é natural, a tolice é resistência. Ou seja, você está resistindo ser sábia, por isso que está tola. Olha que coisa! Então você está fazendo força para ser alguém que você não é. Você está fazendo força para ser tola. Mas ser sábia é natural. Então não tem nada de difícil. O que vai ser desafiador vai ser desconstruir aquela pessoa que você acreditou ser. E se tornou hábito você ser tola por anos. Só que quando aí você tem a consciência e agora você vai ser quem? Vai ser você de verdade. E não aquela tola que você tentou ser. E a tola, ela reclama, ela critica, ela julga, ela tem dó, ela faz um monte de bobeira. E colhe frutos. Ai, que difícil. Ai, que situação. Meu caso, ai, minha vida tá. Meus relacionamentos, meu Deus. Então,
Começa a trabalhar em você, em quem você é. Você é uma mulher sábia e declara isso todos os dias. Ah, Espírito Santo, bom dia. Obrigada. Obrigada por sua essência em mim. Você se olha no espelho e fala assim, nossa, que mulher sábia, que mulher linda, que mulher preciosa, que mulher virtuosa. Ao invés de ficar acreditando no que os outros dizem, no que às vezes uma novela fala, uma colega que está doente, que está ferida, ela fala, às vezes é na escola, às vezes na faculdade. A gente, que possamos ser influência e não influenciada pelo mundo. Lembra? A gente leu um versículo ontem, eu não lembro qual foi, mas a gente leu um que fala sobre isso. Pra gente não ser influenciada. Foi Tiago, não foi ontem não. Tiago 1:27. Eu acho que é 1:27. Fala sobre a gente não ser, a gente fazer o bem. A verdadeira religião. Aí fala assim, ó, sobre a gente ajudar, né, órfãos e viúvas. E a outra coisa que agrada e que tá dentro da verdadeira religião é não se influenciar pelo mundo. Então, que a gente seja influência e não ser influenciado pelo mundo. Ser influência de Cristo para as pessoas, ser influência do céu para as pessoas e não ser influenciado por coisas terrenas, não ser influenciado pelo que o mundo fala. Tem muitas novelas que passam e até eu já assisti também e fiz isso. E a pessoa vicia, olha só, naquilo. E você, aí tá passando um casal, eles são casados, aí de repente a mulher, ela é ignorante, ela critica, ela julga, ela fala um monte, ela age de forma tola. Aí vem ele encontra uma lá fora, ela é boazinha, sabe? Ela faz isso e aquilo. A primeira coisa que ela fez foi desonrar a si, desonrar a Deus e desonrar a sua irmã. Porque aqui na terra, uma flor do seu próprio jardim. Ela desonrou o seu próximo. Então a primeira coisa que ela fez foi a atitude de tola. Então, quem é aí que se a gente fosse defender, né, vamos dizer assim, quem é que tá fazendo pior? Não, porque agora ele tá feliz. É uma farsa. Porque a felicidade não tá no que a gente tem, tá em quem a gente é. Quando a gente sabe quem somos, a gente se alegra na vida. A gente respeita os nossos pais, a gente honra, a gente tem alegria, a gente tem vida. Não tá no que a gente encontra lá fora, não. Quando a gente vai encontrar, já é resultado de quem a gente tá sendo. Então, se aquele homem encontrou outra pessoa, e eu tô falando aqui, vamos lá, numa novela, né? Porque isso passa muito. Aí aquele homem encontrou uma pessoa e agora ele tá feliz. Aí agora ele tá se satisfazendo. Agora ele tá tendo prazer. Momentâneos, enganosos. Gente, o diabo ele não vem com uma coisa ruim, de cara assim. Não. O que ele tem gera frutos ruins. Mas é uma semente disfarçada de boa. Aí ele traz e fala assim, ó, tá vendo? E as pessoas que estão assistindo ainda ficam torcendo. Ela merece mesmo. Aquela mulher, ela merece mesmo. Aí foi bom. Gente, olha o que a gente planta no nosso coração. Olha o que a gente quer refletir para o mundo. A gente precisa ser influência de Cristo. A gente precisa ser influência do céu aqui nesse mundo. A gente não veio para ser esse mundo, não. Então, se você tem o outro olhar, né, da mulher sábia e olha para esse relacionamento que está acontecendo, nossa, essa esposa aqui, ela falhou nisso e falhou naquilo. Nossa, imagina se ela aos poucos tivesse alguém que a respeite com as escolhas dela, com as questões dela, essa pessoa consegue chegar ao coração dessa mulher, dessa esposa. E a outra também. Ela passa a entender que ela não é aquilo, que ela não foi feita para ser a outra, que ela não foi feita para estar com um homem que
está com mulheres. Ela foi feita para viver com o homem dela, com o seu marido, e não com o marido dos outros. Ela entende, quando ela olha para a essência dela, ela vai entender que tem um homem para ela. E que ela vai ser encontrada. E ela vai poder escolher viver pro resto da vida com esse homem. Então, quando ela, na sua essência, a mulher sábia, aquele homem tem o espaço dele para ele ser também. E a gente tem um poder muito grande de influência, lembra? Então, a gente tem o poder de transformar o ambiente. E se a gente age com sabedoria, a gente consegue trazer essa influência, essa coisa boa para o nosso marido. Então, fazer o bem, o que é fazer o bem? Se eu estou sendo sábia, se eu estou no meu lugar, como mulher sábia, como filha, como esposa do meu marido, eu estou respeitando ele, eu estou fazendo o bem. Deixa eu ler aqui. Romanos 7, 19 e 20. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu. Eita, meu Deus. Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Meu Deus. Olha isso aqui. Quando ele fala, Paulo, né? Ele fala, a gente chega, emociona assim. Quão poderoso é a gente. Somos imagem e semelhança dele. Gente, nosso Pai, nosso Deus, ele é tão, tão, tão poderoso. Gente, ele fez tudo. E a gente é filha dele. A gente é parte dele aqui na terra. Então, quando Paulo fala assim, o bem que porque eu faço o bem que não faço o bem que eu quero. Então, quando ele não consegue fazer esse bem, ele tem questões que estão sendo mais fortes que ele. Aí, quando ele enxerga, por exemplo, se você não está sendo a esposa do seu marido, e eu falo assim, o lugar ali respeitado, mas você está sendo mãe dele. Então, primeiro, o espaço de esposa está vago e ele fica propenso, né, a olhar para outra mulher. E você não está sendo você. Você não está sendo mulher feminina, mulher sábia. Por quê? Tem alguma questão que você precisa olhar. Por isso que eu falo, comece declarando sobre quem você é. E você vai encontrar o caminho, esse caminho. E sempre pergunte, por que eu estou atraindo essa situação? O que eu preciso aprender com essa situação? E você vai ter a resposta. Aí você percebe, nossa, eu julguei muito, muito a minha sogra. Eu falei que ela não soube ser mãe, que ela não soube criar. Então eu tentei ser melhor do que ela. Nossa, o quanto eu desrespeitei a minha sogra. Eu quis estar no lugar dela. Quem sou eu? Primeiro que eu nasci bem depois que ela, né? Segundo, eu tenho tantas mais informações, mais possibilidades de aprender a fazer o que convém. E estou aqui, me perdendo, desrespeitando, desonrando a minha sogra. Que tolice é essa? Não, eu não sou tola. Eu sou uma mulher sábia. Eu sou a esposa do meu marido. E o que uma esposa faz? Ela respeita. Ela faz o bem. Ela respeita ele como filho da mãe dele. Respeita ele como esposo dela. Respeita ele como pai dos filhos dela. A mulher sábia age assim. Ela entende. Então, comece a declarar sobre quem você é. Tenha um caderno anotado com afirmações, com frases para você afirmar. Essa frase aqui eu vou afirmar todos os dias quando eu me acordar. Essas frases aqui eu vou afirmar quando eu estiver no banheiro. Essas frases aqui eu vou afirmar quando eu estiver no espelho, me olhando no espelho. E você grifa, a gente é tão bom. Marcador, amarelo, rosa. Tá vendo? Enfim. Você pega e marca, essa cor aqui é para o espelho, essa cor aqui é quando eu acordar, essa cor aqui é quando eu for dormir.
e faz frases sobre você. Você vai ver que vai mudar. Com certeza vai mudar. Você vai encontrar, você vai ser conduzida para esse caminho de solução. Você vai ter as respostas e saber como agir. Assim como eu tenho certeza que vocês oraram por algumas respostas que vocês estão tendo hoje. E você foi ouvida. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Tá vendo? Então, às vezes, o que acontece? Aí você se irrita. Você guarda alguma coisa ali que você ouviu e de repente você explode. Olha só. No momento que aconteceu, você respira, tá? E fala assim, amor, eu fiquei tão triste quando você agiu de tal forma. Gente, a gente tem o costume de querer que o homem adivinhe, né? A gente acontece isso com a gente, da gente sentir e meio que adivinhar, né? Só que o homem é diferente. Glória a Deus por isso. A gente precisa falar. A gente precisa dizer, eu não fiquei bem. Isso me fez mal, eu fiquei muito triste. Aí ele vê assim, ai, mas você... Deixa aquilo no coração dele. Respeita o momento dele, o tempo dele. Uma hora ele vai observar isso. E não precisa você ficar no pé. Ele vai entender, porque você já falou. Então, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, o humano, né, a carne. Porque essa carne, ela gosta de quê? De prazeres. Porque a carne é daqui da terra. Inclusive, o homem foi formado da terra. Então, a carne é da terra. E ela gosta de coisas da terra. O espírito, não. Ele anseia por coisas do céu. E a carne, ela vai ficar aqui. Mas a nossa alma, nosso espírito, ele tem uma escolha, né? Um lugar para ir. Então, aqui, ó. A gente vai criar o hábito de quê? De amar, né? Então, gente, aprendam, leiam, ouçam. Se não conseguir comprar o livro As 5 Linguagens do Amor, comprem. A gente gasta às vezes com uma besteirinha, gente. E o livro vai trazer tantos benefícios, é tão valioso. O que é que paga o seu bem, a sua casa em paz? Você aprender a se relacionar, a se sentir amada e aprender a amar a outra pessoa e ela se sentir amada. O que é que vale mais? Você pagar R$30 em um livro ou você viver numa bagunça, numa desordem, não saber nem como agir. E tá o tempo todo só tentando, e quem tenta é o diabo, por isso que ele não consegue as coisas, ele é o tentador, ele que fica tentando, a gente não, a gente faz. Então se você fica tentando, se você fica buscando fazer, gente, a mesma coisa o tempo todo, mesmo tendo aquele resultado ruim que você não quer, olha que tolice é nossa, agir assim. Então a gente precisa o quê? A gente precisa plantar. A gente precisa fazer da forma que convém. A gente precisa fazer o como, né, do nosso jeitinho e cumprir os princípios. E qual é o princípio? Cada um tem uma linguagem do amor principal. Então, se você aprende sobre isso, você vai salvar tanta coisa na sua vida. Você vai deixar de viver tantas dores. Você vai também influenciar outras pessoas. E elas não vão precisar passar por dores também. Assim como eu estou sendo um instrumento de Deus para você, trazendo essa mensagem, você também pode ser para outras pessoas. Cadê? Aí aqui eu quero ler um versículo que é Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo. Olha aí. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quem ama não faz mal. Olha só. Então, Deus, quando ele nos corrige, ele não está fazendo mal para a gente. Do contrário, ele está fazendo o bem para que a gente volte para o nosso caminho, para o nosso lugar. Se alguma coisa está doente, se alguma coisa está torta, está errada, está machucando, é porque a gente foi para um caminho que não é nosso, que não era para a gente ter escolhido.
Então ele nos corrige, ele nos chama de volta para o nosso lugar. Então, o amor ele não faz mal ao próximo. Ele respeita, sabe? Ele cuida, ele ama, ele não se intromete, ele não desrespeita. Ele não quer ficar tomando lugar dos outros. O amor, a gente vive, a gente é esposa do nosso marido, não a mãe e não a filha. A gente é filha dos nossos pais e não pais deles. Então isso é respeitar e tá no seu lugar. Isso é amar, isso é amor, isso é fazer o bem. Porque se eu tô fora do meu lugar, primeiro que se eu não estou sendo filha de Deus, respeitando os meus pais como filha, se eu não estou no meu lugar de filha com eles, com os meus pais biológicos, então eu estou desrespeitando a Deus. Como está meu relacionamento com Ele? Como que está meu comportamento com Ele? Então, se eu respeito o meu lugar aqui, eu aprendo e sei o meu lugar com Deus. E aí eu recebo, eu consigo fluir. Então, ó, esse aqui é um versículo de Mateus 25, fala assim: o rei respondera: digo a verdade. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Tem outras versões que falam: o que vocês fizerem a algum dos meus pequeninos, aí essa versão aqui é: ou algum dos meus menores irmãos, a mim o fazem. O que a gente está fazendo pelo próximo, a gente está fazendo para Deus. E, gente, por exemplo, se alguém tá maltratando, machuca, sabe? Você se sente humilhada e sei lá, tá fazendo alguma coisa ruim pra você, ela não tá fazendo simplesmente pra você. Ela tá fazendo pra Deus. E tá fazendo pra ela mesma. Então, que a sua oração, ela possa ser assim: Pai, ajusta. Faz a tua justiça, ajusta. E que ela se encontre em ti. De alguma forma, que ela se encontre. Porque quanto mais essa pessoa permanece ferida, mais pessoas ela pode ferir. E deixa com Deus. A gente passa por uma situação, nunca na minha vida imaginei, né? Passar e ainda mais falar sobre isso. Mas dentro de mim ficava uma guerra. E eu falei assim: Pai, gente, e eu armava tudo na minha cabeça. Eu não tinha coragem de fazer, e nem tenho, né? Graças a Deus. Mas eu armava tudo na minha cabeça e falava assim: eu vou fazer isso, fazer assim. Gente, no final eu falava assim: meu Deus, não sou eu. Eu não sou assim. Eu sou uma mulher sábia. Eu sou filha amada e eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E esse pensamento voltava de vez em quando. Porque eu queria assim me vingar, eu queria fazer justiça. Aí outro dia, eu lendo um versículo, e eu acredito que foi em um dos evangelhos, fala que a palavra assim foi direta assim no meu coração, como uma flecha. Não faça justiça com... eu tô assim, trazendo na minha linguagem. Não faça justiça, mas entregue a mim, porque a minha justiça é perfeita. Eu falei assim: ai, Senhor, que bom que eu tenho o Senhor. Que bom que eu tenho você. Que bom que eu te tenho para fazer isso por mim. Que bom que eu tenho alguém que pode cuidar de mim. E se eu permito, aceito esse cuidado, eu vou ser cuidada. Aí outro dia veio persistindo novamente esse pensamento. Aí sabe o que o Senhor falou? Que Ele fez? Ele permitiu que eu vivesse isso em sonho. Gente, foi um sonho, um pesadelo, né? Gente, eu fiz tudo que eu tava arquitetando aqui. No sonho, no pesadelo. Eu fiz tudo. Só que eu ficava pior. O meu coração ficava pior. Com mais raiva. Gente, que sensação horrível. Eu falei assim: meu Deus, obrigada. Muito obrigada por permitir que eu vivesse isso em um sonho, em um pesadelo. Ter tido esse sonho aqui. E que não foi verdade, que não foi real. Muito obrigada, gente. Ali eu desisti mesmo, tipo. E eu sempre declaro: eu tenho a mente de Cristo. Vocês não pensam isso? Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente
de Cristo. Tem em algum... Paulo fala, né? Eu não sei se é em Coríntios. Se vocês quiserem, você pesquisa aí, né? Que a gente tem a mente de Cristo. E é isso. Uma vez, não sei se vocês conhecem Joyce Meyer. Ela falou que ela tava começando a esquecer das coisas. Aí um dia ela foi no banheiro e fez assim. Aí ao invés... antes do banheiro. Ela pegou a ração, a comida lá do cachorro. E ela disse que tava fazendo outra coisa também. Ao invés... Correndo, né? Ao invés dela pegar a comida do cachorro e colocar na vasilha lá, no potinho, ela foi comer. Aí ela parou assim. Nossa, ela já ia falar, né? Uma coisa que não é da identidade dela. Aí ela foi no banheiro. Ao invés dela jogar a roupa dela no cesto, ela jogou no lixo. Aí ela falou assim: eu tenho a mente de Cristo. Ela já ia chamar assim, nossa. Ela ia falar que estava esquecida e que isso, que aquilo. Ela lembrou do versículo. Ela falou assim: não, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E aquilo eu guardei no meu coração, né? Então eu já apliquei. E agora eu tô passando para vocês. Que você tem a mente de Cristo. Se vem aquela mente de vingança, de, sabe, fazer justiça com as próprias mãos e tal, fala, eu tenho a mente de Cristo e o Senhor é o meu advogado, Ele é o meu juiz, Ele vai resolver por mim. E Ele faz da forma perfeita. E você não precisa, sabe, fazer mais buraco no seu coração, se vingando. Mas você pode se curar, pedir para o Senhor, Ele te tirar desse momento, né, de, sei lá, de dor, de sofrimento, de ferida, que você se feriu com aquela pessoa. E Ele vai curando. Quanto mais nosso coração está curado, quanto mais ele está limpo, mais a gente pode ser quem a gente nasceu para ser, mulher feminina. Então a gente mais vai exalar, quanto mais curada, mais a gente exala o bom perfume, a paz, o amor, a paciência, o autogoverno. E quando o que a gente faz pelo nosso próximo, a gente está fazendo para Deus. Gente, em Mateus, eu não lembro do versículo, mas eu acredito que seja esse capítulo ainda, 25, que ele fala uma parte assim, ó, que ele vai separar, né? Naquele dia ele vai separar o povo, um para o lado direito e outro para o lado esquerdo. O do direito, o do esquerdo, ele vai dizer assim, ó, bem-vindo, bem-vinda, filha, entra no meu gozo. Bem-vinda para desfrutar aqui, né, no céu. E o outro é assim: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Quando o seu próximo precisou de alimento, quando o seu próximo precisou de água, quando o seu próximo precisou de acolhimento, você não deu. E na verdade ele fala assim: quando eu precisei ser acolhido, quando eu precisei ser vestido, quando eu precisei de alimento, quando eu precisei de água, você não me deu. Aí, no versículo que ele conta isso, né? Aí a pessoa fala assim: mas como assim? Eu não lhe dei. Aí ele fala: porque o que você faz ao seu próximo está fazendo a mim. Então fazer o bem, você está fazendo, deixa eu tomar um pouquinho de água, gente. Quando você está fazendo o bem, você está fazendo para Deus. Olha que coisa linda. E está juntando tesouros no céu. Então, o que fazemos para as pessoas, estamos fazendo para Deus. E 1 Coríntios 16 e 14 fala assim: o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Eu não sei se é esse versículo mesmo. Depois vocês veem aí direitinho. E o que é isso? Porque ó, o amor cura, o amor te mostra respostas, o amor te dá direção. Por que suporta? Porque você consegue, através do amor, através da ação em amor, através de amar, você consegue lidar com aquela situação e resolve. Ou seja, por isso que você suporta. Não é você passar a vida inteira em uma situação difícil, o tempo todo ali. Não. O amor suporta porque você consegue encontrar a resposta, a solução e o como. E o como fazer.
Entende? Por isso que ele suporta, ou seja, ele encontra a solução, ele passa, ele avança. Aí eu quero deixar aqui uma última frase para vocês. Nossa força está em ser mulher. Então, a nossa influência, a nossa força, o nosso fazer o bem, o nosso edificar está em ser mulher feminina. É isso, gente. A mensagem de hoje, maravilhosa. Aí eu quero falar aqui, obrigada a vocês estarem aqui. E eu espero vocês amanhã, tá bom? E esses outros dias. Um beijo no coração de vocês. Vocês são muito amados e preciosas.